Na Prever FM, você começa o dia bem informado. E já está aqui no estúdio o Dr. Rodrigo Gibim, médico do esporte e cirurgião vascular para o nosso Mexa-se com Saúde. Doutor Rodrigo, bom dia, satisfação em tê-lo aqui. Bom dia a todos, bom dia aos nossos ouvintes. Vamos lá discutir um assunto de uma prática bastante frequente aí, né? No dia a dia das pessoas. É uma prática que não custa nada, todo mundo pode fazer. Agora, a gente tem que fazer 150 minutos por semana, é isso mesmo, doutor? Isso é para recomendação em saúde global, né? Tá. Então são as recomendações que são reproduzidas. Existe uma recomendação central, que é do Colégio Americano de Medicina Esportiva, e aí para as recomendações de saúde da Organização Pan-Americana de Saúde, da Organização Mundial de Saúde e também do nosso Ministério da Saúde, é ter por volta de 150 minutos, pelo menos, semanais de atividade aeróbica, né? Então, a atividade aeróbica pode ser uma caminhada, tá? Pode ser uma caminhada. Então, a gente pode distribuir isso ao longo da semana, entre 150 e 300 minutos, né? Dedicados à atividade aeróbica. Então, que seria, no mínimo, 30 minutos, né? 5 vezes por semana, ou 50 minutos 3 vezes por semana. Seria uma boa distribuição, 150 minutos por semana. Eu me lembro de ter falado em outras entrevistas do perigo das pessoas que fazem, por exemplo, olha, eu tenho 150 minutos de atividade aeróbica durante a semana. Ah, mas eu tenho uma semana, eu vou fazer no final de semana tudo numa vez só. Aí é um perigo, inclusive, de ter algum problema cardiológico. Inclusive. É um perigo relativo, viu, Márcio? Porque, na verdade, saíram alguns estudos aí que dariam uma certa base em segurança para entender essa atividade eventual do final de semana. Entendi. Então, talvez o problema não seja tanto a atividade ser só do final de semana, mas a intensidade dela. Tá? Então, por exemplo, não fazer nada durante a semana ou não ter uma atividade regular mesmo aos finais de semana. E aí trabalhar numa intensidade fora de um padrão em momentos pontuais, tá? Sem um condicionamento adequado. O que eu quero dizer? Eventualmente a caminhada no final de semana não vai ser deletéria ser concentrada no final de semana. Vai ter efeitos positivos para a saúde? Tênues, mas vai ter. Tá? Dificilmente você vai conseguir concentrar todo esse tempo na atividade de final de semana. Agora o problema é aquela atividade que te imponha mais demanda. Por exemplo, um jogo de futebol. Né, que é o tal do boleiro de final de semana, ou a corrida do final de semana. Que é mais perigosa. Que acaba sendo pela intensidade, né? Todo exercício mais intenso, em termos de gasto energético, ele é mais eficiente, tá? Então também existe, falando das lendas da caminhada aí, né? Existe o mito de que, por exemplo, caminhar é mais eficiente que correr para queimar gordura. Não é real, né? Então o que as pessoas entendem, né? Aquilo que eu gosto de chamar de fisiologia de boteco, né? Simplifica essa análise, né? Nosso metabolismo em baixa intensidade, em repouso aqui a gente conversando, proporcionalmente a mobilização maior da energia despendida é às custas de gordura. Tá? Então quando eu estou em repouso, por os processos serem mais lentos para gerar energia, eu não estou precisando aqui contração muscular intensa e tal, eu posso mobilizar gordura, tá? Só que a taxa de energia que eu estou precisando gastar é baixinha. Então 60% que eu esteja mobilizando de gorduras aqui é frente a 60% de uma energia necessária muito baixa, tá? Conforme eu vou aumentando a intensidade do exercício, eu vou aumentando a minha necessidade da mobilização de carboidratos, dos meus estoques. Então, percentualmente, aumenta essa necessidade de açúcares, digamos assim, para gerar energia, e cai percentualmente a proporção de gordura. Só que a taxa de energia que eu preciso, de calorias que eu preciso para gerar essa atividade é muito maior. Então a quantidade proporcional relativa de gordura, né? Ela é menor frente ao repouso. Só que a energia é muito maior gerada por aquela menor, entre aspas, quantidade de gordura proporcional. Né? Então a intensidade é o determinante da mobilização de gordura. Então o mesmo tempo de caminhada em relação ao mesmo tempo de corrida, é óbvio que a corrida vai ser mais eficiente para queimar gordura. Pela intensidade. Pela intensidade. Agora, para você correr de uma maneira segura do ponto de vista de saúde cardiovascular, de saúde osteoarticular, você precisa estar condicionado para isso. Aí entra o perigo do final de semana. Né? Veja bem, peraí, ó.
Você está dizendo para mim que é o perigo tá concentrar tudo em 150 minutos, que é bom ser fracionado, tá? Mas qual o mínimo dessa fração? Porque eu ia até a padaria todo dia e voltar, eu vou chegar no final da semana, não deu 150 minutos, mas eu fracionei a tal ponto que... Não deu. Quer dizer, como depende, é que é essa fração? Depende, veja. Não, é o que eu falei, olha, eu já falei essa fração. Mas onde eu encontro esse ponto? A recomendação mínima de atividade aeróbica em saúde são 150 minutos semanais. Esses 150 minutos semanais, o ideal é que sejam 5 vezes por dia de 30 minutos, reforçando, ou 3 vezes por semana, ou 3 vezes por semana de 50 minutos. Ininterrupto, né? Ininterrupto. Óbvio, ininterrupto e numa intensidade que gere desconforto. Não é qualquer andar. Vou até a padaria e voltar, não conta. Conta. Depende da distância, depende do passo, depende se você tá conversando com alguém, se não tá conversando com alguém. É o que eu já dei de exemplo aqui em outras situações. Se você tá fazendo uma caminhada acompanhado, para ter uma métrica de intensidade de esforço, é aquela ideia de você não conseguir conversar bem com a coleguinha do lado, né? Começou a... Essa é a intensidade que tem que bater, né? Tem que ter um desconforto. Se não tiver desconforto, se não subir a frequência cardíaca, não tá batendo uma meta suficiente nem para gasto energético, nem para demanda cardiovascular. Não vai ter resultado nenhum, então, né? De repente você sai para caminhar, aí você vê ô compadre, como é que vai? Tudo bem, como é que foi o final de semana? Você conversa 10 minutos. Por exemplo, vai até a padaria. Se for uma atividade assim, vamos supor, eu tenho 5 quilômetros de distância na minha casa até a padaria. E eu determino que isso vai ser minha atividade física. Ótimo. Você vai lá num passo contínuo, com desconforto, chegando a cansar um pouquinho, e pode comprar seu pão, faz essa intermitência, volta com um certo grau de desconforto também, ok. Essa pode ser atividade. Se for na esquina, não vale. Ninguém tá dizendo que não. Agora, o problema é o seu comportamento em relação a isso, né? Então vamos supor que você tenha os mesmos 5 quilômetros. E aí a cada quarteirão você para cumprimentar alguém. Não, né? Você vai a passos lentos. Você demora nesses 5 quilômetros, que era para demorar, sei lá, 40 minutos, você demora 2 horas. Então não é não posso considerar isso um exercício físico. É uma atividade física? É uma atividade física, porque envolve contração muscular. Tem um pequeno gasto energético, mas isso é condicionante? Em hipótese nenhuma. Não é essa a recomendação em saúde. Recomendação em saúde é quando você se destina a fazer o troço, destina a fazer o exercício, ou seja, ele tem uma meta, ele tem um objetivo, ele tem uma medida, né? Uma demanda de esforço, né? Então o que a gente tem que considerar? O nosso corpo é programado para manter uma atividade estável, sem cansar. Então se eu, por exemplo, ficar andando na esteira sem desconforto, eu posso andar horas na esteira, né? Velocidade baixinha, eu vou andar lá, não vou suar, tá? Isso não é exercício físico, é atividade física. Melhora a saúde em relação ao cara que é sedentário absoluto, do que fica sentado o dia inteiro? Óbvio. A gente sabe que contar passos melhora, mas não é uma atividade condicionante. Ela não confere benefício em aptidão física, em melhora do sistema cardiovascular, em melhora do condicionamento físico, em melhora da composição corporal. Quando eu preciso de características de aptidão, eu não estou falando de atividade física, eu estou falando de exercício físico, que presume que seja uma contração muscular estruturada, ponderada, quantificada, com grau de dificuldade, que leve você a melhora de parâmetros de aptidão. Quer dizer, se você tiver um certo desconforto, aqui tá dando resultado. É isso que é o bacana, né? O exercício nunca é confortável. O exercício, ele leva um desconforto. Isso você quebra o estado estável. Gibim, né? O que é aquela dor da academia que a gente tem depois de começar? É muito legal essa pergunta. Isso pode ser bacana ou pode não ser, né? Então, a dor, todo o processo que levou a um estímulo muscular, tá? Ele pode gerar esse desconforto de dor. Então, o processo para gerar ganho de massa, por exemplo, que é o que a gente quer na academia ou o que a gente tem como uma demanda muscular, ele leva um processo de, digamos, entre aspas assim, de destruição. É uma destruição para uma reconstrução. Então, a gente tem um processo primeiro de catabolismo, né? Ou seja, o quebro, para depois de levar ao anabolismo, levar à construção, tá? Então, todo o processo de adaptação do músculo, ele envolve esse estímulo. Então, nunca dá para falar assim, o treino é anabólico? Não. O treino é catabólico, o treino destrói. O que constrói? O repouso depois do treino e o que você oferece de nutriente para o seu músculo depois do treino. Por isso que não é uma métrica muito boa você ficar carencial do ponto de vista nutricional.
E por isso que eu sempre insisto que as coisas têm que caminhar juntas. Né? A intervenção nutricional com a intervenção exercício físico. Quer dizer, eu tenho que ter uma reposição, eu tenho que ter um reparo para reconstrução. Então a dor, até certo ponto, ela é bem-vinda no sentido de perceber que aquele lugar foi acionado. Agora ela não pode ser limitante. Porque se ela for limitante é o excesso. E como é que identifica? Excesso de cãibra, limitação para fazer as atividades diárias, tá? A dor imediata pode ser ok do trabalho, mas dor muito tardia, depois de 48, 72 horas, chama atenção, tá? Pode ser reparo incompleto. Então a gente chama isso de dor muscular tardia, né? Tem gente que vai ser mais vulnerável, a gente tem que entender qual é a resposta individual da pessoa, mas quando ela é muito exuberante, né? Limita para fazer as atividades, a pessoa não consegue fazer um treino subsequente, ela não consegue fazer atividades mais simples, nossa, isso é um indício de pré-lesão. Né? Ou de um excesso de treinamento, ou de um processo carencial de repouso, ou um processo carencial de nutrientes, de reposição. Eu vou emendar uma pergunta aqui baseada assim, a pessoa foi na academia hoje, de repente ela foi agora de manhã, tal, chegou depois do almoço, tal, nossa, eu tô aguentando de dor, hoje eu peguei pesado alguma coisa. Como é que ele, se ele for voltar amanhã ou na quarta na academia, como é que ele vai identificar essa dor é resultado do quê? Então, vamos lá. Primeira situação. Por isso que a gente envolve aquela ideia assim, não é só ir na academia, né? É ter uma montagem de treino, né? Quando a gente fala assim que precisa do músculo reparar depois de acionado 24 a 48 horas, é o grupamento muscular mais trabalhado, tá? Então, por exemplo, se você fez lá um treino de membros inferiores na segunda, voltar na terça e fazer o treino de membros inferiores, esse músculo não vai estar plenamente reparado. Entendi. Tá? Numa pessoa altamente condicionada, pode ser uma estratégia de treinamento sem problema nenhum, isso desde que não se repita muito. Mas para a pessoa em condicionamento ou não tão, digamos assim, evoluída do ponto de vista muscular, isso pode ser limitante para um reparo incompleto, né? E aí vai vir a dor, ou vai vir uma limitação para a execução em relação ao exercício anterior. O fato é, a dor residual ela tem que ser aquela lembrancinha, né? Nossa, aquele músculo foi trabalhado, mas ela não pode te limitar para os movimentos. Ela não pode te limitar. Todo treino tem que ter esse processo de periodização. Por exemplo, vamos sair da academia, vamos falar, por exemplo, de um treino de corrida. O cara não faz 2 treinos longos de corrida, quando é um treino periodizado. Né? Ele não vai correr 10 quilômetros num dia e 12 no outro. Ele vai correr 10 num dia, 3 no outro. Né? Justamente para ter essa ideia de trabalho muscular. Que a gente vê muito hoje em dia, assim, de erro estratégico, por exemplo, a pessoa ela quer correr muito e quer treinar a musculação muito. Isso não é ponderado ao longo da semana dela. Isso é um pré-lesão, digamos assim, né? Não dá, por exemplo, fazer um treino de membros inferiores pesado e fazer um longão no outro dia. Falta orientação. Falta orientação. Bem, tira uma dúvida minha. Global. Tira uma dúvida minha. Tá tomando aeróbico. Com a mesma força, intensidade, tempo, igual. Esteira, andar na rua. O resultado é igual ou tem um que dá um resultado melhor? Não, na mesma equalizada intensidade é o mesmo resultado. Ah, é? Mesmo resultado. Obviamente. Eu achava que na rua era mais porque você não tem a vantagem, porque a esteira parece que tá te levando um pouco pra frente. Você não. Tem que ter mais isso. Equalizada intensidade, tanto faz, porque vai ser o mesmo ritmo de gasto energético, né? De passada e tal. Você vai ter pequenas outras variações, porque no ambiente em ar aberto, talvez tenha as condições climáticas, né? Você não fica exposto ao sol, então tem mais troca. Então, são pequenas variações que acabam sendo desprezíveis do ponto de vista de gasto energético. Agora, equalizada a intensidade é a mesma demanda. Esteja na esteira ou esteja na rua. Mesma demanda. E, obviamente, eu achava que na rua tinha mais ganho. Digamos assim, algumas vantagens biomecânicas da esteira, né? Que vai ser sempre plano, vai ser sempre a mesma inclinação, você não tem risco de acidente local, né? Com buraco. Então. Buraco, exatamente. No Bucatu não tem buraco nas costas. Quase nada, né? Quase nada. E nem alterações geográficas ao longo do trajeto. Então, essas são questões que já também foram vistas, né? Socialmente, meio que, digamos assim, limita a busca pelo exercício físico em ar livre, né? Quando a condição de calçamento ou quando a condição de estrutura urbana, de acesso ao transporte público e tal, são até determinantes sociais de obesidade,
se for parar para pensar em estrutura municipal, estrutura, né, de urbana oferecida para a população, né? Por isso que aí se reforça a ideia de parques específicos, de locais específicos e tal, se a estruturação da cidade não permite, por exemplo, um acesso muito adequado para o transporte público, para a pessoa poder se disponibilizar. Não, eu vou de ônibus porque tenho facilidade de ônibus, eu chego fácil até o ponto de ônibus, né? Aí quando tem essas limitações, isso acaba sendo um determinante de obesidade. Coisa que a gente acaba não considerando. Por exemplo, acesso à alimentação saudável, né? Agora, vamos pensar numa estrutura, não é um pressuposto de Botucatu, mas vamos pensar aqui rapidamente, assim, na nossa grande região central. O que a gente tem de acesso, por exemplo, a sacolão ou a hortifruti, tal, e acesso a junk food ou a fast food, né? Então a gente pensa que na Avenida Santana, na Dom Lúcio, na Vital Brasil, a gente só tem junk food, basicamente. Né? Só não tem ali um acesso a um sacolão. E farmácia. Acho que é por isso, né? Já come mal, já tem que comprar o remédio. Medicamento, já, pronto. Então, esses são determinantes sociais de obesidade, né? Que a gente considera a obesidade multifatorial, talvez enraizada nessas questões sociais também. Somado a tudo isso, né? Eu que venho de madrugada, nós que se nos deslocamos para a rádio de madrugada, eu sempre vejo na região onde eu moro o pessoal vindo na contramão. Outro dia dei sinal de luz, até eu dei uma buzinadinha, porque o cidadão estava com roupa preta, sabe? Nenhuma vestimenta refletiva, sabe? E ele estava quase no meio da rua, sabe? Então o perigo, por quê? Porque ele sabe que se ele andar na calçada, o perigo vai ser maior, ele vai cair, vai sair na China, que tem algumas calçadas que são verdadeiras armadilhas. E a gente tem que tomar cuidado e pelo menos essas pessoas que estão praticando uma atividade física, que usem uma roupa adequada, pelo menos. Isso, né? Seria o tênis, uma indumentária, né? Acaba sendo um equipamento de proteção individual, né? Claro. Quer dizer, se difunde muito isso no ciclismo, né? De uma certa forma, então se preocupa em colocar os refletivos na bicicleta, na própria indumentária do ciclista, no capacete e tal, e muito pouco no praticante de exercício físico pedestre, né? Mas deveria ser sim uma preocupação, né, do indivíduo. Tem as possibilidades de você colocar os disparos, principalmente em smartwatch, né? Você pode colocar aqueles disparinhos de lanterna, você tem os refletivos para colocar em tênis, tem as roupas com os refletivos para corredor de rua e tal. E nesses horários limítrofes, assim, noturnos. Mas parece que hoje a gente, desde pequeno, é ensinado a não andar mais. Você lembra quando a gente era criança, a gente ia tudo pra escola a pé. A gente via aquele bando de crianças indo pra escola a pé. Hoje você não vê uma criança mais indo à escola a pé, coisa estranha, né? Não, mas você não vê mais. Mas isso, Loriano, é bastante relevante essa questão, porque isso é uma das coisas que se fala do aumento da prevalência da obesidade infantil, né? Porque hoje não tem mais a brincadeira de rua. Por condição de segurança, né? Por preocupações outras, mas limita-se muito aquela coisa que a gente foi mais exposto, né? De ter tanto convívio social em rua, quanto esse deslocamento. Era legal, né? Que você via o né? uniforme e você sabia de que escola que era, né? Aquilo ali é tal escola. Hoje você não vê mais aquele bando andando pra rua. Que eles falam mais de predialização, de concreto e tal, e o apelo, né? Das facilidades tecnológicas, computador, smartphone, acesso a redes sociais, é um dos determinantes também de obesidade infantil, né? E de pior que obesidade infantil, né? Que é uma situação que preocupa bastante, que é a falta de função muscular na infância, que se chama de dinamopenia, né? Tem aquela ideia da sarcopenia, que é perder músculo com o envelhecimento, e a ideia da dinamopenia, que é você não ter habilidades musculares ou desenvolvimento muscular mínimo, né? Na infância, para fazer uma reserva para fazer uma reserva para a vida futura. Doutor Gibim, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação e até a próxima. Até eu que agradeço a participação, agradeço a nossa audiência e as perguntas que foram bastante legais aí, motivando a discussão. Legal. Você ouviu Primeiro Jornal Prefeira FM.